Tantos anos aqui juntos, 18 anos na igreja. Obrigado a Deus porque ela tem sido uma ferramenta, um instrumento para me ajudar, para caminhar comigo, para construir essa igreja nos dias mais lindos e nos piores também que nós já vivemos. Por isso, abençoa a vida dela e a palavra que está dentro do seu coração possa se derramar aqui sem reservas, mas com liberdade, para que todos conheçam a verdade e a verdade do Senhor possa modificar as verdades dos nossos corações através da tua serva nessa noite. Eu abençoo ela e abençoo a tua igreja hoje, Pai, para que essa palavra flua e produza o fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É tão lindo ver tanta gente feliz com Jesus, né? Hoje a gente foi presenteado de manhã aqui, ver pessoas tão sedentas por Deus. Bom demais. Pergunte aí para o seu irmão aí, que está ao seu lado, assim, você tem um projeto de vida? Pergunta para o outro. Tenha certeza que todos entenderam e receberam essa palavra. Você tem um projeto de vida? Ah, Deus. Você sabe atrás do que você está correndo? Você sabe? Você tem critério para administrar o seu dinheiro, o seu tempo? O que queima no teu coração? Você, você, para que você se sacrifica? Ou você se sacrifica para alguma coisa? Além de você mesmo, além dos seus filhos, seu marido, seus netos, talvez 1 ou 2 amigos por ali. Você tem alguma coisa que você se sacrifica além disso? Eu vou começar esse momento aqui fazendo alguns questionamentos, que foram questionamentos que essa semana Deus me levou a fazê-los. Qual é a adrenalina, aquilo que te impulsiona a acordar segunda-feira? O que é que bate? Adrenalizado mesmo, que nem os adolescentes, adrenalizados na segunda-feira. O que te faz levantar nessa segunda? O que te faz se mover nesse planeta Terra? E eu quero ir para um âmbito maior, eu quero que a gente saia do nosso... Ontem nós tivemos uma ministração muito tremenda, muito bom aquele momento ali sobre a nossa família, ali o nosso lar. Mas agora eu estou indo além das 4 paredes. Eu estou indo além disso. O que dá colorido na tua vida? O que é que faz você ficar de joelho? Qual é a causa que te faz viver desse jeito? O que você, pelo que você tem se dado? E agora a gente já saiu das famílias, a gente já está em outro ponto. Ai, mas eu queria falar de família. Então venha no próximo encontro, porque no próximo momento de família que nós tivermos, você vai ser bastante abastecido nessa área. Mas agora, eu quero que você pense sobre isso. Porque... E não é nada, não estou fazendo apologia a nada, mas... Qual é o seu projeto de vida? E é nisso que a gente vai caminhar nesse momento aqui. Essa semana, né, eu tive o privilégio de viajar mais uma vez para Salvador, onde o meu irmão tem uma casa lá, de férias, e ele tem tido a oportunidade de nos abençoar, a mim, meu outro irmão, meu pai. E nós, então, nos encontramos, porque a mamãe já está na morada eterna, então ela não pode ir, né? Então, somos nós 3, 4, né? E só que eu cheguei na terça-feira e choveu.
até quinta, e eu voltei na sexta. E Deus foi bom, porque eu estou morenona assim, com um dia de praia. Imagina se eu pego 5, eu estava aqui um torrãozinho andando aqui. Eu entendi assim, para não murmurar, né, gente? Porque era só comida, não era diversão nem arte, não estou brincando. Era comida, televisão, televisão, comida e televisão. E por conta disso, eu, de novo, vi na mídia, lá, eu sei que foi no Brasil todo, acho que foi até domingo, né? Acho que foi no Brasil todo, mas especificamente algumas pessoas que chegaram lá na casa do meu irmão falaram que tinham ido na manifestação lá em Salvador. E eu fiquei pensando naquilo, né? Aquela pessoa falando, e eu fiquei me lembrando do tempo onde eu ia para a rua também, na época das diretas já. Eu fiz parte dessa geração. E eu fiquei pensando, vendo naquela imagem na televisão e ouvindo aquele homem falando, eu fiquei pensando assim que aquelas pessoas foram à rua para reclamar, para protestar, para se manifestar, para expressar sua insatisfação. Elas foram para a rua em busca de uma esperança. Elas foram para a rua em busca de algo que elas queriam, que elas necessitam. E eu não vou entrar na parte nada política, não vou entrar nada disso. Eu vou entrar na parte que diz, aquelas pessoas saíram do seu sofá. Aquelas pessoas deixaram o estado de conforto delas e foram para a rua. Se foi por festividade, eu não sei. Eu já fui esquerda festiva, eu já fui PT festivo, eu já fui porque o outro ia, eu já fui consciente do que eu estava fazendo, eu já fui para a rua de todo jeito. Então as motivações são várias. Mas uma coisa aconteceu, aquelas pessoas, e nem estou dizendo que todos foram com essas motivações. Mas alguma coisa aconteceu que essas pessoas foram para a rua. E eu queria te perguntar de novo. O que te faz sair do seu sofá? O que te faz sair na rua, para a rua? E aí esse rua tem o contexto mesmo das manifestações. O que te faz gritar uma mensagem? Seja ela para reivindicar o que for, seja o que for. O que te faz você sair da sua casa? E então eu fiquei pensando assim, no poeta que escreveu, olhando aquela cena ali na televisão, eu me lembrei daquela poesia. Meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele menino que ia mudar o mundo agora assiste tudo em cima do muro. Ideologia. Eu quero uma para viver. O Cazuza fez essa poesia. E depois vem os Titãs com uma outra poesia. Eu não quero comida. Eu não quero só comida. Eu quero comida, eu quero diversão e eu quero arte. Eu quero vida. Eu não quero sobreviver. Eu quero vida. E eu fiquei olhando aquela cena, me veio esses dois poetas com essas poesias e me veio Jesus e João. Você pode abrir lá, João 17. Vamos ver o que o nosso maior poeta disse para nós sobre isso. (17), todos lá, de João? Então vamos ler os versículos 4 e o versículo 5. Do capítulo 17, diz assim: Eu te glorifiquei na terra,
completando a obra que me deste para fazer. Aqui, preste atenção aqui. Aqui, só para a gente entender o que está acontecendo, Jesus está falando com Deus. Na verdade, esse versículo, esse texto aqui, foi a última oração que Jesus fez antes de ir embora para o céu. E ele diz, falando com Deus, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu fiquei pensando nisso. Jesus completou a sua obra quando foi à cruz. Jesus deixou uma ideologia. Enquanto o poeta está dizendo, e eu que achei que ia mudar o mundo, agora eu assisto de tudo em cima do muro. E ele diz, ideologia, eu quero uma para viver. E Jesus aqui diz para a gente, eu fui à cruz e deixo uma ideologia. Jesus, ele não só deixou um exemplo, mas ele foi o exemplo de uma vida, a qual o poeta lá falou, eu não quero só comida, eu quero vida, eu não quero sobreviver, é o que diz o contexto da poesia. E Jesus, quando vai à cruz, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, Pai, completando a obra que me deste para fazer. Jesus completou a obra. E aí, Deus começou a falar comigo. Tereza, o meu filho completou a obra. E você? E a minha igreja? Eu não vou nem dizer os evangélicos, senão a gente vai entrar numa polêmica aqui. Eu não estou a fim de polêmica hoje. Mas vamos já abrir Marcos 16, 20. A gente vê que Jesus deixa para nós algo, para nós cumprirmos aqui na terra. E está nesse versículo aqui. Deixa eu ver se é Marcos mesmo. É 16, 15, tá, minha gente? E disse-lhes, Jesus disse, Jesus já tinha morrido, ele ressuscitou, e aí ele encontra os seus discípulos mais uma vez, e diz assim, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso, olha para mim aqui, Jesus deixou isso para mim e para você. E aí eu te pergunto, você tem um projeto de vida? Tem? Porque Jesus deixou uma missão para a gente. E nós precisamos de um projeto para executar essa missão. E a gente vê uma história aqui muito interessante. Vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo livro de Romanos, né? E aí a gente vê aqui o apóstolo Paulo. E eu vou falar dele nessa noite, porque o apóstolo Paulo tinha um projeto de vida. Não fique achando que a sua profissão é um projeto de vida, não é. Hello? Sua profissão não é um projeto de vida. Se você, na sua profissão, você vai planejar o seu projeto de vida. Então, a gente vai ver, talvez se Paulo chegasse aqui hoje, eu chegasse, poxa, apóstolo Paulo, me diz aí, você tem um projeto de vida? Aí ele dizia, tenho sim. Ele diria, tenho sim, vai lá em Romanos 15. Vamos ler
o meu projeto de vida. Porque quando Abacuque diz para a gente escrever a visão, para quando a gente estiver correndo, a gente lê, é porque a gente precisa escrever, aquilo precisa ficar muito claro na nossa mente. Então, o apóstolo Paulo diria, vai lá, Tereza, lê lá em Romanos 15, a partir do 14, que você vai ver meu projeto de vida aí. Então, vamos lá. Quantos estão lá, diz amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do 14. Diz assim, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. E por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhe a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Querido, isso aqui é um projeto de vida, né? Você quer fazer um projeto de vida? Pega aqui, põe a Bíblia do lado e começa a escrever o seu projeto de vida. Amém? Eu vou ressaltar algumas coisas desse texto que é muito rico, mas eu vou ressaltar algumas coisas que têm a ver com você ter um projeto de vida, para a sua vida. Para a obra que Deus falou, olha, que Jesus falou para Deus, olha, Pai, o que você me deu para fazer, eu completei. E se você ler toda a oração sacerdotal, que essa oração do João 17 chama isso, você vai ver que ele ora até por nós. Então, se Jesus falou para Deus, Pai, a obra que você falou para eu cumprir, eu fiz até o fim. Agora eu vou deixar para eles uma missão. A gente precisa de um projeto para cumprir essa missão. Dentro do que você faz, dentro
quem você é. Deus conhece a gente. E ali, a gente não está ali apenas para alguma coisa somente aqui. Por isso eu perguntei no início assim para você, você tem alguma coisa que você se sacrifica, que você se entrega, além do seu marido, dos seus filhos, da sua família imediata, ou 1 ou 2 amigos? Você tem isso, porque se você não tem, está na hora de ter. Por quê? Porque quando Jesus vier, Ele vai falar com a gente sobre isso. Eu te dei uma missão, você cumpriu? Eu te dei uma missão. E a igreja, dentre tantas coisas espirituais, de afeto, de comunhão, tantas coisas que são tão espirituais, ela tem essa chamada de dizer para a gente, de ensinar para a gente. Ah, mas onde que está isso? Na Bíblia. Paulo, você, francamente, quer coisa mais detalhada do que essa? Fala sério, vocês leram comigo? Nós precisamos isso. Porque para Deus fazer o que Ele quer fazer em você, em mim, em nós, você precisa ter isso organizado. Porque senão a gente vai ficar como ondas, sabe? Sabe aquela coisa? Um dia está alto, um dia está baixo. Um dia está de boa, outro dia foi-se embora. Mas e aquele... Não. E Jesus está voltando, né? A gente tem ouvido essa mensagem direto. Então, primeira coisa que esse textinho aqui tremendo do projeto de vida de Paulo, ele me fez pensar, foi que Paulo, ele sabia quem ele servia. Paulo não estava em crise. Paulo, ele sabia quem ele servia. E por que ele servia? E por que ele escrevia aquela carta, falando de coisas delicadas? Ele sabia quem ele era. A Bíblia diz no texto, primeiro, que era por causa da graça de Deus. Então ele já sabia que, e o Paulo, querido, não era qualquer pessoinha não, assim no sentido intelectual e financeiro. Paulo era uma pessoa bem-sucedida no sentido financeiro e no sentido intelectual. Ele conhecia, ele era letrado, ele não era um pescador que escrevia, né, que o seu vocabulário era um vocabulário ali, né? Das redes, não, ele era um erudito. Mas ele sabia, olha, aquele Paulo ele já tinha vencido aquilo, ele já tinha deixado todo o passado para trás, vivendo suas lutas, seus conflitos como você e eu. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que a graça alcançou ele e deu para ele a identidade de ministro de Deus. E, não mais que isso, ele sabia para quem ele pregava, para quem ele ia ser ministro. E então eu diria para ele assim, ô apóstolo Paulo, você disse que vai pregar para os gentios, mas e os idosos? Não, os idosos não. Meu chamado é com os gentios. Mas e as criancinhas carentes? Não, criancinhas carentes não. O meu chamado é os gentios. Sem crise. Ele sabia para o que ele veio e ele foi caminhando naquilo. Mas talvez você me pergunte, mas lá no final do texto, não diz que ele foi para Jerusalém entregar uma cesta básica lá? Então era para gente que estava precisando de alimento. Mas ele diz, olha, já que eu estou passando por lá, eu posso levar a cesta básica. Entenderam? Amém? Mas ele deixa muito claro, olha, eu prego para os gentios e os judeus, Paulo. Não, os judeus é com o outro lá. E isso facilita a vida.
E isso faz a gente chegar no nosso objetivo, a gente não fica se distraindo. Ah, então quer dizer que eu não vou poder cuidar? Não, você vai dar, passou no teu caminho, tem uma obra ali. Mas ele não parava a vida dele para cuidar de idosos, nem de crianças carentes, nem de qualquer outra necessidade da humanidade, a não ser que estivesse no caminho dele. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, como ter um projeto de vida. Talvez a gente hoje está aqui, nos convertemos, cada um tem um momento, está vivendo um momento da sua vida. Agora, nada disso te tira do lugar onde Jesus te falou para estar, que é pregar, fazer discípulos. Esse é a missão que Jesus falou. Se você saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho do seu amor, você agora, as leis que te regem são as leis espirituais, as leis da Bíblia. Então, essa lei diz, Jesus falou, não é nem a lei, foi o próprio Jesus que falou para a gente. Olha, eu cumpri, falou para o Pai, eu cumpri tudo certo. E diz, agora eu deixo um legado para cada um, que é pregar o meu evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha um projeto de vida em cima do evangelho de Deus. Ele fala, ele usa esse termo várias vezes. E como está a nossa vida? A gente caminha e então, se tiver uma chance, a gente prega o evangelho? Está errado. Não deve ser assim. Deve ser o contrário. O meu alvo na terra agora é pregar o evangelho de Jesus. E aí a Bíblia está cheia de coisas legais para nos ensinar isso. Esse é o teu chamado na vida, querido. Ah, mas eu pensei que era ser médico, que era ser engenheiro, que era ser nutricionista, que era ser enfermeiro. Não, meu amor. Isso aí é uma ferramenta que Deus está te dando para levantar o reino dele, para pregar o evangelho. Ah, eu trabalho na polícia. O que você é? Eu sou policial. Não, eu sou embaixador de Cristo e Deus me deu esse lugar de policial ou de bombeiro ou de seja lá o que for para fazer isso acontecer. Olha como é diferente. E aí a gente vê a população indo para a rua, clamando, pedindo, gritando, se manifestando. E você e eu? Sabe o que a gente é? Nós somos acomodados. Nós vamos levando, nós vamos. Oi. O Rafael, por exemplo. Vou citar o Rafael porque o meu carro, eu compartilhei outro dia no encontro lá, né? Que eu bati com o carro. Mas já está lindo o carro de novo. Obrigada, irmão. Ele é alguém que vai levar o evangelho, que vai pregar as boas novas de Deus, que vai dizer, você quer uma ideologia? Eu tenho uma ideologia para você viver. Essa pessoa precisa ouvir isso, muitas pessoas precisam ouvir isso. Então, eu estou trabalhando no carro, é apenas um lugar onde Deus me colocou para eu cumprir a minha missão. Agora, qual é o projeto da tua vida? Ah, que der eu vou. Oh, eu chuto, eu sou cheio de espírito. Onde eu vou? Amém, glória a Deus. Mas não é assim. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma coisa muito, muito bacana e didática, para quem gosta disso. Veja bem, ele diz assim, que eu gostei disso aqui, quer ver? No versículo 16... E os gentios, para quem não sabe, é quem não era judeu.
Você não é judeu, eu não sou judia. Então, nós somos judeus, gentios, e fomos enxertados, e isso a gente vai aprender em outro momento. Nem vou entrar por aí. Mas, ele diz, no 16, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. E eu me lembrei da consolidação aqui. Olha que legal aqui. Ele diz assim, para que os gentios, ou seja, as pessoas que ele estava pregando o evangelho, se tornem uma oferta aceitável a Deus. Querido, uma oferta para Deus não é qualquer churucucu, não. Uma oferta para Deus era na época, então, ali, né, que ele vem de uma tradição religiosa ali, os animais eram assim de primeira, não podia ter uma pintinha. Então, olha só, que bacana, ele compara a vida de alguém que ele prega o evangelho a um sacrifício, a uma oferta. Então, é aquela pessoa, e que ele ainda diz assim, santificados pelo Espírito Santo. Então, ele tem a parceria do Espírito Santo. Então, alguém que veio para Jesus, que conheceu Jesus agora, no seu trabalho, onde for que você está pregando o evangelho, você tem que ficar ali, ensinando, porque ele diz que essa pessoa ele vai entregar como oferta. Você já parou para pensar nisso? Que essa pessoa, hoje nós tivemos irmãos que trouxeram pessoas que estão consolidando no Café com Fé aqui. Mas não é só agora acabou? Não. Tem que cuidar e vai ser para a vida inteira. Quando você vira essa pessoa, né, cuidando de outros, aí você puxa a vida e vocês vão compartilhar a vida. Porque é como oferta. Não é qualquer coisa. Era muita coisa que o apóstolo Paulo fazia. E aí eu te pergunto, você tem um projeto para fazer isso? Ou você vai no... Você vai? Ah, eu vou, estou na faculdade, eu falo no ônibus. Legal. Mas o que vem primeiro? É a sua missão ou o seu estudo, a sua profissão, né? Ou o seu lar, né? O que vem primeiro para você? Você precisa de um projeto para botar isso em prática. Então, e lá embaixo ele ainda diz também, para levar os gentios a obedecerem a Deus. Querido, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Isso leva tempo. Você tem que pegar na mão, vem para cá perto de mim, vem caminhar comigo. Era o que o Paulo fazia. Aí ele conta algumas outras características desse projeto. O projeto dele incluía saber aonde que ele ia atuar. No texto ele diz isso aqui. Paulo, talvez eu dissesse assim, Paulo, vai lá pregar na minha igreja, lá em Miguel Pereira. Aí ele diz assim, vou não. Miguel Pereira já está assim de igreja. O texto diz que ele ia pregar o evangelho aonde ainda não era conhecido. Esse negócio de pregar para o crente que está caindo desviado, glória a Deus, amado. Mas esse é o seu projeto? Seu projeto é pregar para desviado? Glória a Deus. Eu não estou descartando nada, querido. Nada. Mas esse é seu projeto? Então, investe nele. Agora, no caso do apóstolo Paulo, não era pregar para gentio, para desviado. Não era para desviado. Ele sabia o que ele fazia. Então, quando ele fez esse projeto para a própria vida dele, ele sabia. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver qual é a minha prioridade, deixa eu ver. É assim que faz projeto. A Bíblia diz que sem uma visão, sem um alvo, vamos generalizar assim, a gente não vai para frente. E aí, ele diz assim, no versículo 20,
a gente vê que é isso que eu acabei de falar, ele continua dizendo assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Esse era o projeto dele, estava dentro do projeto dele essa questão. E aí ele diz, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. E eu fiquei, puxa vida, glória a Deus. Porque às vezes tem gente, que a gente assim, acho que se sente mais seguro de pregar para crente. Mas pode trazer problemas. Ele falou, eu quero estar certo aqui de que não vou pregar num lugar onde já existe um outro alicerce. Porque pode dar, confusão. Tem tanta gente que faz isso porque não tem um projeto. Porque não tem um projeto. Talvez, vou dar um exemplo, né? Os meninos estão na escola, na faculdade. O meu projeto é pregar o evangelho no ônibus. Não é ficar... Pode ser também. É o seu projeto? Eu vou sentar do lado de cada... Porque a gente fica sabendo quem vai do nosso lado, né? Não, eu vou falar de Jesus para todo mundo. Pode ser um projeto. Eu vou sentar do lado desse e está difícil. Vou ficar uns 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias. Você tem um monte de dias, gente, o ano inteiro. É um projeto. Vou fazer o cabelo sou cabeleireira. O meu projeto é, irmã, aqui eu estou fazendo aqui, cortando seu cabelo, gentios ou não gentios, ou desviados, seja lá a direção que Deus está te dando ali. Olha, você sabe que quando eu entrei nessa, Deus falou assim para mim, ora, impõe a mão na cabeça. É um projeto. Não dá para a gente levar a nossa vida cristã no sabor. Opa! Peguei, falei de Jesus. É ótimo. O próprio apóstolo. Ele queria visitar esses irmãos lá. E ele disse, mas eu vou dar uma passadinha em Jerusalém. Não era gentio, era judeu. Ele ia entregar uma oferta para judeu, mas ele não falou que era gentio. Mas acontece que como eu estou indo para lá, não custa nada eu levar. Mas isso são acasos. Quantos estão comigo? Diga amém. Glória a Deus. E, lá no final desse texto, ele diz assim, é muito lindo esse texto, eu fiquei apaixonada, assim, como ele é tão detalhista, né? E ele diz assim, foi por aqui, peraí. No 22, ele diz assim, e é por isso, ele está falando das coisas lá, que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ele sabia o tempo das coisas. Olha para mim aqui. Às vezes a gente sonha com coisas tão grandes que não é para esse tempo. Mas se a gente faz um projeto, a gente vai ver que não dá para esse tempo. Aí, como a gente não faz projeto, a gente sonha. Aí a primeira flechada, a primeira ziquezira, a primeira zebra que dá, você desanima. Você não tem um projeto. Você não tem uma forma para lidar com aquilo. E o Paulo, ele entendeu. Tem tempo, calma. Eu estou muito tempo, eu estou querendo aí te visitar. E eu acho tão lindo, eu nem vou entrar nisso, mas achei tão lindo. A liberdade que o Paulo tinha de dizer, olha, aí aproveita. Vocês já vão preparando aí uma ofertinha para eu ir lá na Espanha. Sem constrangimento. Sabe por quê? Ele não tinha crise. Isso é crise hoje. Isso é crise. Ai, a pastora, o apóstolo, não sei quem. Pelo amor de Deus. Ele sem nenhum constrangimento, ele falou isso. E ele ainda diz no finalzinho que esses dias com ele seria de bobe, de boresta, de refrigério, de férias. Não tinha isso. Mas o inferno entrou
e faz disso isso que você conhece, né? Essas coisas todas. Agora, vamos ali para Lucas 24, por favor. Glória a Deus. Lucas 24, versículos, finalzinho ali, 48, por ali. Quantos estão lá, diga amém. Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a sua mão bem alto para eu te conhecer. O Paulo falou no projeto que ele apresentou para nós aqui, projeto de vida dele como apóstolo. Ele falou o seguinte, ele disse, eu não vou falar de nada que não venha de mim mesmo, que venha de mim mesmo. Eu vou falar apenas de coisas que Deus fez na minha vida, por ação ou por palavras. Está lá no texto que a gente já leu. Então, eu te pergunto, você é nascido de novo? Você já conheceu Jesus? O que Jesus está fazendo na sua vida? Nada. Então, falta um projeto aí. Porque você, querido, é nascido de novo. Você é quem pode dizer para uma geração que queria mudar o mundo e agora está em cima do muro, você pode dizer para ele, olha, eu tenho uma ideologia, Jesus é a razão. Você tem isso dentro de você. Você tem a vida. Você tem a comida, você tem a diversão, você tem a arte. Você tem Jesus. Então você pode distribuir, você pode dar, mas você não tem um projeto. Você fica ali, ó, no seu quadrado. Aí se alguém chega para você, aí você apresenta o evangelho. Não foi isso que Jesus falou? Olha, você fica aí onde você está, e quando alguém chegar, você prega o evangelho. Não. Ele disse, ide, vá, saia e prega o evangelho. É isso que Deus quer fazer, porque a vida do crente, e é gostoso uma igreja assim, cheia de gente apaixonada por Jesus, nascidas de novo, porque a gente fala isso e faz sentido. Eu quero pregar isso. Agora, se você está com o seu relacionamento com Jesus, está meio lá para cá, hoje é uma boa noite de você dizer, olha, tem alguns probleminhas, Jesus, faz alguma coisa em mim hoje, porque eu quero ser essa bomba, essa dinamite. Eu quero ter um projeto. Eu não quero apenas ser levado. Não. Quantos já entenderam que o que você faz hoje, em que lugar for, começando pela sua casa e se estendendo até as nações, o mundo, que você tem isso para pregar o evangelho. Amém? Amém. Então vamos ver aqui. Ele diz no 48, vocês são testemunhas destas coisas. Ele está falando da morte de Jesus, que ele morreu, do arrependimento, etc. Aí ele fala, vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidas do poder do alto. Presta atenção aqui. Eu ouvi essa frase e ela foi comigo e voltou comigo e está aqui agora. Existem coisas em Deus, com Deus, na sua vida com o Senhor, que tem tempo de validade. Sabia? Tem gente aqui muito dispersa. Olha aqui para mim. Tem coisas na sua vida que tem tempo de validade. Que pode de novo passar todo um ciclo. Inverno, verão, outono, barará, para chegar de novo. Mas quantas coisas, eu pelo menos tenho várias coisas que eu fiquei me lembrando disso, que era para fazer agora. E eu não fiz, dancei. Teve tempo, Deus falou, tá coisa. E eu fiquei, porque não tinha um projeto,
Joga que eu chuto, tem uma coisa assim que os homens falam. Como não tinha um projeto, eu não fiz, passou. Mas, como o plano é de Deus, Ele levanta outra geração, ou levantam outras pessoas. Mas em determinadas áreas tem muitas coisas às vezes pequenas. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida profissional. É para hoje. Aí você não tem projeto. Não acontece. Ele diz aqui, no versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Que no caso era o Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer, quantas promessas Deus já fez para você e disse para você, faz assim, age assado. E você não fez, moscou. Aí ele diz, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Fiquem na cidade. Ele diz, fica na cidade. Ele dá uma direção. E às vezes ele dá uma direção para você. Fica aqui, vai ali, faz tal coisa. E você não faz. E aí você perde. Talvez você seja como, continuando lá, em Atos. Você vai ver que tinha um bando de gente. A gente vê na história de Jesus ali, um bando de gente. 3 mil, 5 mil, 45 milhões de pessoas. Multidão. Mas elas não aguentaram, correram com tia. Como é que é? É para fazer aquilo? Os que fizeram foram completamente revestidos do poder de Deus. Eles obedeceram a Deus. Eles perseveraram. E eles foram. E a Bíblia diz em Atos, lá, que eles foram revestidos e algo poderoso aconteceu ali. E você vai dormir hoje e acordar de novo. Amanhã e nada, e depois de amanhã nada, e depois de amanhã nada. Amém? Quantos estão comigo aqui? Quantos estão sendo abençoados e Deus está falando contigo? Querido, não dá para acordar amanhã como hoje você acordou. Mas foi bom hoje, então amanhã vai ser melhor. Porque se você não tinha um projeto para a sua vida, agora você tem. Pedir para a Tamara Aline vir aqui e pedir para o Jorge, por favor, apagar essa luz, só para a gente ver a letra aqui, Fernandinha. A gente vai terminar aqui. Quantos querem fazer um projeto da missão que Deus deu para você? Se você é um professor, querido, agora eu vou ser um pregador das nações, pode ser na sua escola, talvez 1, 2, 3, 4 alunos. Não importa. Mas você tem um projeto para ganhar essas pessoas. Você tem um projeto na sua escola. Não, mas sabe, eu falo de Jesus assim. Oi, gente. E aí as pessoas veem o brilho de Jesus. Querido, vê. Mas precisa um projeto, porque o seu trabalho não é aposentadoria. Eu estou na fase da aposentadoria. Eu sei que vocês querem se aposentar. E é ótimo isso. Mas, querido, quando você chegar no céu, Deus não vai falar da sua aposentadoria. Ele vai falar, e quantas vidas vocês fizeram discípulos? Não esqueça que você saiu do império e foi para o reino. Agora, aquilo que te cobre é a vida espiritual. Então, o seu único e maior chamado na vida é pregar o Evangelho. Comece na sua casa. Eu fico pensando, o que te tira do sofá? O que está precisando você levantar do sofá? O que está precisando você sair e ir para as ruas se manifestar? As ruas da tua vida, as ruas do seu comodismo, as ruas da sua preguiça. Ontem, ao final de tudo que ouvimos, nós ouvimos um texto de Hebreus que dizia que a misericórdia dele ia nos ajudar a viver isso que nós ouvimos ali ontem.
Ai, é tão difícil. Ai, é tão... Mas o texto veio, olha, a misericórdia dele vai cuidar. A misericórdia dele vai te ajudar a fazer um projeto. Vamos ficar em pé? Queria chamar os presbíteros aqui na frente, por favor. Acho que aqui... Paulinha, me socorre. Acabou o óleo. Não na casa, só no pote, tá? Na casa de Deus sempre tem óleo. Amém? Deus me falou hoje à tarde, foi bem já para vir para a igreja, o seguinte: que se você quer, se você entendeu assim, sabe, olha, eu entendi por que a coisa não vinga. Eu falo de Jesus, eu sou uma bênção. Talvez aqui dentro haja pessoas que você trouxe para Jesus, mas eu não estava entendendo. Eu estava achando que vinha a profissão, e isso era fazer o melhor ali e tal. Mas eu não entendia que a profissão veio como algo. A profissão, ou estuda a família. O que você faz? Você é uma dona de casa, como eu? Deus me fez assim. E eu tenho que achar um projeto. Deus me fez uma pastora. É aí. Deus me fez uma mulher. É aí o projeto para pregar o evangelho. Então, Deus falou assim comigo: que aquelas pessoas que entenderam essa mensagem e querem fazer um projeto para a sua vida, onde a sua profissão, isso não é a sua prioridade. Hello. Isso não é a sua prioridade. A sua faculdade não é uma prioridade. O seu casamento não é uma prioridade. A sua prioridade é ide, foi o que Jesus falou, e pregue o evangelho para todo mundo. Mas então isso vai contra o que a gente ouviu ontem? Muito pelo contrário. Porque o evangelho são as boas novas para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos. E eu vou pregar o evangelho na minha casa com aquelas coisas que eu não vou contar, porque foi bom demais, você tem que vir. Aquilo que a gente aprendeu, aquelas receitas, eu já pus umas em práticas hoje. Aquilo ali é o evangelho acontecendo. Então, Deus falou comigo. Obrigado, tia Leta. Quem quiser, primeira coisa, arrependimento, dizer: Deus, eu estava enganada, eu achei que era isso, as coisas estavam fora de ordem. Mas eu quero pôr na ordem. E eu quero um projeto. E a misericórdia vai me ajudar a fazer o projeto. O Espírito Santo vai me ensinar a fazer um projeto. Eu não vou mais... Peraí, eu vou sair desse emprego? Deixa eu ver. Mas é esse emprego que Deus me deu para eu pregar o evangelho? Será que é o tempo? Mas eu vou pregar eu vou sair desse emprego e vou pregar o evangelho aonde? Qual é o meu projeto? Quantos estão comigo? Então... eu falei com os meninos, falei com a Fernandinha, né? Um projeto que o pastor tem do culto em inglês. Querido, sabe como eu ia chamar esse tema? É preciso ter coragem. Para a gente fazer um projeto de vida, dentro do parâmetro que Deus tem para a gente tem que ter coragem.
Então, o pastor Pedro, por exemplo, deu essa direção aí no coração dele. Deus falou com ele de fazer o culto em inglês. E a coisa fica difícil, que nem o templinho lá, quando Deus deu aquela visão para ele, tá aí um exemplo. Perdeu a validade, mas o templinho está lá. Talvez não seja mais a minha geração, mas talvez seja a outra geração que vai fazer. Mas vai acontecer. E pode acontecer rápido se a gente fizer um projeto. Mas então, tem duas coisas aí. A coisa do culto inglês e a coisa desse óleo aqui, né? Deus falou assim para mim: unge o cabeça, os líderes, e quem quiser, quem entender que necessita disso, vem aqui e eles vão ungir você. Só isso. Não vai ter aqui palavra, oh, chorou, a não ser que o Espírito Santo queira fazer. Mas é mesmo, sabe, quando você for para casa com esse cheirinho, ou quando você... Não, peraí, foi liberado algo. E eu vou dizer uma coisa, o pastor Pedro é muito bom em projetos. Essa igreja, se ela existe do jeito que ela existe, é porque ele é assim. Amém? Então eu queria... Pedro, pastor, vem aqui, por favor. Queria que você pegasse o óleo, passasse nas suas mãos e ungisse a gente. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. I worship you, I live.